E hoje a gente vai trabalhar com os widgets, tudo bem? Os widgets, como a gente bem sabe, eles apareceram lá no iOS 14, mais ou menos ali 2020, se não me falha a memória. E como a gente já bem sabe, a gente pode utilizar eles para apresentar algum tipo de informação para o nosso usuário na home screen do usuário. Henrique, legal. Utilizando ali no iOS, a gente sabe que tem vários tamanhos, dá para a gente fazer bastante coisa, mas o problema dos widgets no iOS, que a Apple consertou e está consertando a cada dia, é que eles eram muito simples. Eles eram muito simples quando eles lançaram os widgets. Então, pela sua natureza, no iOS, eles são muito limitados. Então, você precisa, na maioria das vezes, fazer um pouquinho mais de gambiarra para fazer algumas coisas funcionarem. A Apple consertou isso? Consertaram. iOS 17. Problema: iOS 17 é uma versão muito alta, tudo bem? Mas dá para a gente fazer ali a nossa magia como um programador para fazer o negócio funcionar. Eu vou dar uma dica aqui para vocês de ouro, que foi uma coisa que eu quebrei a cabeça por semanas, um mês eu acho que talvez, para tentar resolver, e eu consegui resolver, e eu compartilho isso com toda pessoa que quer trabalhar com widgets, porque é uma coisa que não tá na documentação da Apple. Eu li a documentação da Apple de widgets de core salteado na época e não tinha essa informação. Tive que descobrir sozinho. Então, quanto mais pessoas souberem dessa informação que eu vou passar para vocês lá no final da aula, a gente vai criar um widget baseado nisso, melhor. Show? Como a gente já bem sabe, ele não é esse, a gente tem vários tamanhos, etc. E a gente pode demonstrar algumas informações para o usuário. Qual que é a importância disso? O widget, pessoal, ele precisa ser simples. Então, o design dele precisa ser simples. A informação ela tem que ser passada da maneira mais concisa possível. Você não pode criar um widget cheio de informação, cheio de firula. Como a gente pode bem ver aqui no meu desktop, na minha mesa, os widgets eles apresentam informações básicas para a gente. Então, aqui eu tenho meu calendário de setembro, aqui eu tenho a lista de dispositivos conectados por Bluetooth, meu MacBook, meu AirPod, o AirPod Case, o meu trackpad e meu AirPod direito, que eu não tô nem conectado. Ah, tá carregando, ok. É uma coisa rápida, é uma coisa que eu bato o olho, eu já entendo o que tá acontecendo aqui. Essa é uma parte muito importante, porque a gente antes da gente construir o widget e entender o que a gente quer fazer, a gente precisa manter simples, seguir ali no minimalismo e pensar antes o que a gente quer apresentar para o usuário. Isso vai trazer de bem para o usuário, o que esse widget vai apresentar para ele, que informação que ele vai apresentar. Aqui também tem o meu de task, que é o to do, e aqui tem o meu do forest, que só mostra quantas vezes eu me concentrei no dia quando tem uma árvorezinha aqui, e com os minutos concentrados. Só isso. São informações que são simples. É feito para você bater o olho e entender o que está acontecendo. Não é feito para você bater o olho e ter que decifrar o que está acontecendo ali. Pode parecer, Rick, mas por que você está explicando uma coisa tão simples? Porque, pessoal, a gente se empolga, sinceramente, com essa questão e a gente quer demonstrar muita informação dentro ali dos widgets. Não é uma coisa que a gente tem que fazer. Isso porque o iOS, ele é bem legal até, ele é bem generoso com a gente. Não sei se você já trabalhou com o WatchKit, que é o de Apple Watch. Cara, o de Apple Watch ele é bem mais chato, é bem mais complicado, porque a tela do Apple Watch é desse tamanho. Então, se a informação tem que ser simplificada no iOS, tem que ser muito simplificada no WatchOS. No iOS a gente até tem essa liberdade. Uma coisa também que eu quero pontuar, muitas pessoas confundem. Henrique, widget é a mesma coisa do que aquela função que tem no iOS não, que tem no iPhone 14 Pro Max, 15 e 16, que é a ilha dinâmica, que a ilhazinha ela cresce, ela apresenta informação, ela faz isso e aquilo? Não, são coisas diferentes. A base é quase igual ali para você construir. Começando aqui, pessoal, então, a gente vai aprender um pouquinho sobre os widgets. Os widgets são pequenos componentes interativos que permitem aos usuários visualizar informações rápidas e realizar ações sem abrir o aplicativo completo. Introduzido com o iOS 14, eles são construídos usando um SwiftUI, o que permite uma fácil atualização e customização. Mesma informação que eu estava passando anteriormente, só que um novo componente aqui, SwiftUI. Henrique, dá para trabalhar com iKit? Não dá. Não dá. Pessoal, a partir dos widgets, a Apple começou a dar indícios de que o iKit estava morrendo. Isso a partir de 2020, do 2019, não me recordo a data específica do iOS 14. Mas nesse período, a Apple começou a dar indícios de o iKit é uma tecnologia legado e a gente não quer mais seguir com ela. Por quê? Widgets
Dynamic Island e Live Activities são exclusivamente apenas construídos com Swift UI. Ah, Henrique, dá para construir com iKit? Cara, se você. Não sei. Essa resposta eu realmente não sei. Se você fizer uma gambiarra muito, muito louca, eu tentei, não consegui. Tudo bem? Então, é uma mensagem. É realmente uma mensagem. Tipo, pra gente ficar atento, porque a Apple não. No que a Apple constrói de novo, desde 2020, isso eu achei bem assim, bem radical da parte deles fazer isso com os widgets. Desde a primeira versão, eles são exclusivamente SwiftUI. Temos esse problema, entre aspas. Para o pessoal que não gosta de SwiftUI, isso é meio que um aviso que se você quer continuar atualizado, se você quer continuar ali no meio iOS nativo, você vai ter que aprender SwiftUI. Tudo bem? Eu tô falando isso, pessoal, porque eu não gostava de SwiftUI, realmente. Eu queria criar um widget pro meu aplicativo, só que eu me deparei com isso. E eu falei, putz, eu não sei SwiftUI. Vou ter que aprender na marra, se eu quiser fazer. É só pra gente entender ali que realmente o cerco tá fechando e a gente precisa aprender SwiftUI. Tudo bem? Não tô falando, pessoal, que precisa ser uma coisa muito complicada, porque os widgets eles são simples. A gente tendo uma aula de SwiftUI básica ali, a gente consegue entender o básico e apresentar e fazer um widget muito legal, tudo bem? Mas realmente, o cerco tá fechando. Tudo que a Apple tem de tecnologia nova é SwiftUI, exclusivamente SwiftUI. Ah, eles planejam colocar o iKit? Não planejam. Vision Pro inteiro é SwiftUI. Inteiro. Inteiro. Dá para usar o iKit no Vision Pro? Dá, mas é gambiarra. O core, a maioria das funcionalidades é SwiftUI. Então, pessoal, se você não sabe SwiftUI, se você não tem uma base de SwiftUI, eu recomendo que vocês comecem a estudar, tudo bem? Porque é uma mensagem que a Apple tá dando ali para a gente, para nós desenvolvedores desde 2020. A gente sabe que o nosso mercado ele é diferente, etc e tal, mas na América do Norte é uma coisa completamente diferente. Eles já restringem, eles não querem mais saber do iKit, etc. Eu gosto do iKit, eu adoro as constraints, eu não gosto da maneira de posicionar no SwiftUI, mas eu sei SwiftUI. É aquela coisa, a gente tem que se adequar ao que está acontecendo ao nosso meio, porque senão a gente fica atrasado. Só passando essa mensagem aqui, porque eu acho importante a gente repassar essa questão. Resumindo, os widgets no iOS foi o primeiro relance sobre a nova política da Apple em relação às novas tecnologias. A prioridade é o uso de SwiftUI, em detrimento do iKit. Não tendo assim uma opção de utilizar o iKit nessas tecnologias. Ah, constraint, auto layout, esquece, bebê. Esquece. Tudo bem? A última tecnologia que a Apple deixou utilizar o iKit foi o WatchOS, WatchKit, para você construir aplicativo de Apple Watch. Isso porque eles foram obrigados, porque quando o Apple Watch lançou em 2015, não existia SwiftUI. SwiftUI foi lançado em 2017. Então, o core do WatchKit, do WatchOS, sim, o iKit. Só que a Apple recomenda que você construa os apps do Apple Watch com o SwiftUI. E além disso, todas as novas tecnologias que vocês veem no Apple Watch, iPhone, iOS, tudo é feito com SwiftUI, tudo bem? Então, só pra gente deixar isso bem claro, tá, pessoal? A gente não vai fazer nada complicado aqui hoje de interface, sinceramente, vai ser uma coisa muito simples, mas é mais pra gente entender que, né, que isso está acontecendo. Então, os widgets no iOS oferecem uma maneira para os usuários acessarem informações rapidamente sem abrir o aplicativo. Foram introduzidos no iOS 14 e se tornaram uma parte importante da experiência da tela inicial de bloqueio. Isso é muito importante porque eu presumo que todos vocês que estão me assistindo, seja aqui na aula ao vivo ou seja na aula gravada, tenham widgets no iPhone de vocês. Porque é uma maneira muito fácil de você acessar dados. Por exemplo, lá ali na tela bloqueada, cadê meu celular? Aqui na tela bloqueada, por exemplo, a gente tem aqui esse espaço aqui embaixo, ele vai bloquear, ele vai por causa do fundo. Mas aqui a gente tem esse espaço embaixo, a gente consegue ver o tempo, a gente consegue ver algumas informações, etc. Eu presumo que vocês tenham widgets no iPhone de vocês. Ah, Henrique, isso aqui na tela de bloqueio é um widget? Não é só na home screen? Esse aqui na tela de bloqueio também é um widget? Também é um widget, pessoal.
tudo bem? Também é um widget. É um pouco estranho, mas ele também é. Eles foram... Quando a Apple lançou isso no iOS 16, eles enfiaram junto ali dentro dos widgets e os dois começaram a funcionar juntos, tudo bem? Da tela de bloqueio e da tela inicial do iPhone. Então, aqui eu peguei o exemplo padrão aqui para vocês. A gente tem a bandeja aqui de widgets que a gente pode abrir customizando no iPhone. Isso é uma versão antiga, tá, pessoal? Essa é a versão do iOS 14. E aqui a gente consegue ter uma noção dos widgets que a Apple colocou aqui pra gente. Um de calendário, um de tempo maior, um de relógio e etc. Se você quer se tornar um programador com alta qualidade, com alto desempenho, eu não posso deixar de falar da Backfront Plus, onde você vai encontrar a maior comunidade de desenvolvimento mobile do país. E dentro da nossa plataforma você tem ali mais de 500 aulas só falando de desenvolvimento mobile, tanto para Android quanto para iOS. Nós também temos toda uma trilha para desenvolvimento pessoal, então você também vai entender sobre gestão de tempo, você também vai entender sobre quais são as melhores técnicas para você se preparar para uma entrevista de trabalho. É uma plataforma viva, que a gente sempre atualiza ela com o que há de última geração de tecnologia no mercado de desenvolvimento mobile. O link está na descrição. E se você quer realmente se tornar esse programador, essa programadora, vai lá conhecer a Backfront Plus. Show de bola? E é com isso que vamos começar. iOS App. E aí, vem uma informação muito importante. Henrique, você falou que os widgets eles precisam ser no SwiftUI. Mas o app ele precisa ser SwiftUI? Não. Não, 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 não. Não. O que que acontece? Os widgets, pessoal, como qualquer outra coisa no iOS, eles são algo que rodam à parte do seu aplicativo. Então, é como se você mandasse o pacotinho do seu app e o pacotinho ali dos seus widgets. São duas coisas completamente separadas. Você pode fazer os dois se comunicarem um com o outro, show. Só que no seu core, na sua base, eles vão ser duas coisas separadas. Então você pode criar um aplicativo iKit, por exemplo, que é o que vocês provavelmente já devem ter, e depois colocar widgets posteriormente. Aqui nesse exemplo, eu vou até deixar no storyboard, etc. Isso a gente nem vai mexer, bem? Então, BF ao vivo, widgets. Não vou selecionar o SwiftUI porque eu não preciso selecionar o SwiftUI. Create e pronto. Henrique, como é que eu começo a trabalhar com os meus widgets? Primeira coisa, a gente precisa adicionar widgets nesse aplicativo. Quando a gente cria um projeto, pessoal, isso é um conceito que eu deveria ter explicado há muito tempo para vocês, mas eu acho legal passar aqui para vocês agora. Quando a gente cria o aplicativo, aqui, esse é o nosso app. Bom, ok. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com um app que ele tem versão para Apple Watch, tem versão para Vision Pro, tem versão para iPad, etc., a gente vai ter outro app, tudo bem? A gente vai ter como se fosse uma cópia desse app. Principalmente quando quando é iOS e o WatchOS, o iPhone e o Apple Watch, tudo bem? E o que que acontece? Como que a gente adiciona essa capacidade para a gente trabalhar com esses componentes aqui no iOS? Como é que a gente adiciona, por exemplo, eu quero adicionar widgets. Eu quero adicionar um aplicativo de Apple Watch. Menu aqui do topo, pessoal, File, New, e a gente vem aqui em Target, tudo bem? Aqui a gente tem diversas opções. Diversas opções. A gente pode adicionar outro app, jogo, app clip, etc. No caso, eu vou adicionar aqui um widget extension. Mas a gente também pode adicionar, por exemplo, um watch. Aqui. A gente pode selecionar aqui, por exemplo, um WatchOS application. Dá um next aqui, você vai dá um next aqui e o que você vai estar fazendo? Você vai estar adicionando um aplicativo de Apple Watch para o seu aplicativo já existente. E aí você vai poder construir o seu aplicativo de Apple Watch e por aí vai. Mesma coisa para tvOS, visionOS, Driver Kit, macOS e por aí vai. Tudo bem? No caso, isso são novos targets. E aqui no meu caso, no meu exemplo, eu vou usar Widget Extension, tudo bem? Aqui, iOS, Widget Extension, selecionado, dá um Next, BF Widget. E aqui outra informação importante, né?
ele já tá criando agora com uma Live Activity e com Configuration App Intent. Isso são duas coisas completamente diferentes, porque eu não sei porque ele tá dando essas opções aqui. Quando eu fui criar para preparar a aula aqui para vocês, ele já tava com essas opções ativadas. Desativem, porque isso só vai confundir mais a gente, tudo bem? A Live Activity a gente vai trabalhar na próxima aula. O App Intent, sinceramente, não vejo o porquê a gente trabalhar, porque foi uma tecnologia que a Apple lançou que meio que deu uma flopada. Show! E uma coisa que é importante, pessoal, ele vai pedir pra gente colocar um nome, tudo bem? Na maioria das vezes, você pode colocar o nome do seu aplicativo widget. Tranquilo? Time, projeto, embedded in application, isso é uma informação legal. Por quê? Os widgets, eles vão ser integrados ao seu aplicativo. Então, tomem muito cuidado em selecionar o seu aplicativo aqui, porque se você selecionar em None, ele vai ficar perdido por aí. Tudo bem? Depois você vai ter que selecionar isso é bem chato. Então, aqui a gente dá um Finish. Activate. E olha só, o que a gente ganhou aqui. Temos o nosso app. Temos o nosso app padrão aqui em um iKit, ó. Import o iKit, sem delegate, view controller, nosso storyboard. E aqui embaixo a gente tem o nosso widget, que aí sim ele é SwiftUI, tudo bem? Prosseguindo, aqui a gente já consegue entender o básico ali aqui a gente tem meio que o básico do SwiftUI, só que na versão widget, né? Import widget kit, tecnologias dos widgets, import SwiftUI, show de bola. @main struct, widget bundle, etc, zaz e tal. Aqui é basicamente, pessoal, o pacote que você vai estar, o pacote de widget que você vai estar oferecendo no seu aplicativo. Nesse caso, ele já criou um widget aqui para mim, que no caso é esse BF widget, que é esse cara daqui. Vamos esperar o preview funcionar. E aqui a gente consegue ter um relance do que a gente precisa para criar um widget. Henrique, é uma classe com 80 linhas. A gente vai precisar de tudo isso para criar um widget? Basicamente vai, pessoal. Os widgets, eles são... A Apple conseguiu simplificar eles bastante, mas a gente precisa ali de bastante configuração, e eu vou explicar uma por uma para vocês entenderem com muita calma. Aqui temos time, 932 e um emojizinho. Primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, eu vou deletar tudo isso. Por quê? Eu quero construir o widget com vocês do zero, from scratch, né? Para vocês entenderem o que cada coisa vai fazer. Vamos entender o que a gente precisa dentro de um widget para conseguir apresentar o widget para o usuário. Os widgets no iOS, eles são compostos por 4 elementos, tudo bem? Henrique, todos são obrigatórios? Todos são obrigatórios. Você não consegue não utilizar, vou criar um widget só com um. Não, tudo bem? Timeline provider, entry, view e registro. Lógico que o view você já deve presumir o que é, né? Mas o resto aqui eu vou explicando para vocês com calma. O primeiro que eu vou explicar aqui para vocês é o Timeline Provider. O Timeline Provider é a parte essencial da lógica da atualização do seu widget. Ele define como e quando os dados do widget serão atualizados. Por quê? Isso está na nossa mão. Isso está na nossa ossada, vamos dizer assim. A responsabilidade de determinar quantas vezes o nosso widget vai ser atualizado na home screen do usuário é a nossa responsabilidade. Show? A gente não vai mexer com isso hoje, porque isso é complicado. Por quê? Dependendo do seu widget, pessoal, isso é uma coisa que a gente tem que determinar antes da gente fazer qualquer coisa, qual é a utilidade dele. Porque tem widgets que vão precisar ser atualizados com mais frequência e terão outros que vão precisar ser atualizados com menos frequência. Estou correto? Alguns diariamente, outros semanalmente, outros mensalmente, ou outros com o mínimo de tempo possível. Henrique, qual que é o mínimo de tempo possível? Até onde eu me recordo, 15 minutos. Tudo bem? A cada 15 minutos você pode atualizar o seu widget. Se eu não me engano, pessoal, não me recordo dessa informação, porque a Apple também eles mudam isso a cada ano. Então, no iOS 14 é 15 minutos, no iOS 17 deve ser outra coisa. Mas aqui eu tô dizendo para vocês desde a primeira versão dos widgets, tudo bem? iOS 14, 15 minutos. Não tem como pular isso, não tem como você
driblar essa questão. 15 minutos para todos. O Timeline Provider, ele tem esses 3 métodos, mas aí eu vou deixar para explicar para vocês quando a gente chegar nesses 3 métodos, né? O segundo elemento que os widgets têm é o entry. O entry, pessoal, é um protocolo que você define para representar dados que o widget exibe. É uma estrutura de dados que contém informações que você quer mostrar no seu widget. Por exemplo, pode conter dados como título, descrição ou uma data. Simples, né? O entry é o que a gente quer apresentar no nosso widget. Só isso, apenas isso. View, a gente bem sabe, é a visualização do nosso widget. Nada de novo. E aqui eu já coloquei um disclaimer para vocês que botões só estão disponíveis no iOS 17, a partir apenas do 17. Não tem como fazer no anterior. Deve ter como, né? Mas eu tenho um pouco de preguiça, sinceramente. Continuando, a gente tem um registro. O registro é basicamente configurações do seu widget, como tamanho disponível, nome, descrição e etc. Então, no core, pessoal, a gente tem esses 4 elementos que a gente vai precisar trabalhar e construir aqui para a gente conseguir ter um widget. Eu vou passando um por um com vocês para a gente entender. O primeiro passo que eu sempre defino, primeiro passo, 2 pontos, é fazer o quê? É definir o entry. Os dados que o widget vai apresentar. Basicamente, pessoal, é uma struct que pode ter, por exemplo, model, 2 pontos, timeline entry. Let date e let image, por exemplo. Show de bola. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre gosto de definir dentro de um widget. O que esse widget vai apresentar para mim? O que ele vai apresentar para mim? Não, é para o usuário. Show de bola? A segunda coisa que a gente tem que definir, segundo passo, é definir o timeline provider. Esse talvez seja a parte mais complicada do widget. Eu vou passar com calma com vocês, tudo bem? Então aqui eu vou criar uma struct basic widget provider, 2 pontos, timeline provider. Vamos ter um erro. E aqui a gente tem que colocar os métodos que ele pede. Se eu vier aqui e dar um conformance, ele vai colocar a coisa certa? Não vai. Bug? Não sei. Apple preguiçosa? Provavelmente. Tudo bem? Um pouco preguiçosa, um pouco de preguicinha da parte da Apple. Porque o autocomplete não funciona. Mas o que a gente vai precisar dentro do nosso timeline provider? A gente vai precisar de 3 métodos, pessoal. Placeholder, getSnapshot e getTimeline. 3 métodos. Henrique, precisa desses 3? Precisa. Os 3 são importantes. Por quê? O placeholder, ele vai definir o estado de exibição quando o widget ele ainda não tem dado disponível. Então, ainda quando ele está carregando, por exemplo. Se vocês abrirem o catálogo de widgets do iOS de vocês e tentar scrollar rápido, vocês vão ver que provavelmente vai ficar um cinza, um preto ali. Esse é o timeline. Esse é o placeholder. Tudo bem? O getSnapshot, o que ele é? Ele fornece instantaneamente informações quando o widget não consegue buscar dados reais. Como assim, Henrique? Basicamente, para explicar para vocês de uma forma mais simplificada, o getSnapshot ele é aquele estado
de quando a gente abre o catálogo de widget e o widget carrega para a gente. É um widget, por exemplo, padrão, que a gente pode mostrar para o usuário para entender o que o nosso widget está fazendo. Tudo bem? É basicamente isso aqui. Esse é o snapshot. É quando a gente tem um widget de exemplo, por exemplo, aqui. Nesse caso, ele não é tão de exemplo, por quê? Porque ele faz uma requisição. Tudo bem? Mas o esperado é que você não faça requisições aqui apenas no próximo coisa, no próximo método, mas vocês podem fazer requisições aqui para dar um widget, para dar um widget de exemplo para o usuário mais customizado, né? Que é só para ele, exclusivamente para ele. Tudo bem? E por último, a gente tem o Get Timeline. O Get Timeline, pessoal, ele fornece a linha do tempo. Então é aqui que a gente vai conseguir controlar em quanto tempo que o nosso widget vai se atualizar sozinho. Tudo bem? Basicamente, esses três que a gente tem que configurar antes para a gente conseguir apresentar qualquer tipo de informação. Esse primeiro exemplo aqui ele vai ser mais simplificado, mas depois a gente vai fazer um mais complexo ali, que provavelmente até eu vou dar uma quebrada, porque é complicadinho sim. Tudo bem? Faz um tempo que eu tô meio enferrujado com o widget. Para preparar essa aula foi complicado. Continuando, temos que chamar esses três métodos. Placeholder, ok. Get snapshot, ok. E get timeline, ok. Podemos ver que o erro daqui sumiu. Então, a gente conformou e a gente agora tem os três métodos que a gente precisava para conseguir apresentar para o usuário. Qual que é a primeira coisa que eu vou consertar aqui? O meu placeholder, que é quando, logicamente, aqui, vou escrever, aqui é o estado de quando o widget tem dados mocados ou está carregando. Tudo bem? A gente pode fazer só isso aqui, pessoal. Chamar a nossa model. O que então eu tô completando? Vou colocar o widget model. Era para você me jogar com informação, né? Widget model. Que estranho. Isso é importante. Ah, tá, foi porque eu fiz isso aqui. Uh. E aqui ele vai pedir para eu passar o argumento para ele. Tudo bem? Aqui eu posso colocar só um date e só uma UI image que ele vai jogar uma informação mocada. Aqui, pessoal, o placeholder, ele é quando o nosso widget está carregando, tudo bem? Então, na maioria das vezes, a gente não precisa nem fazer nada aqui. O que vai acontecer? Esses métodos, ele vai pedir para que você passe dados, ele vai pedir para que você passe o seu entry nos três métodos. Então, quando ele não tem dados, quer dizer, quando ele está carregando, quando ele tá ali no método no modo de exibição, ali no catálogo, e quando ele realmente está funcionando. Tudo bem? Aqui no Get Snapshot, eu preciso criar let entry é igual widget model. E aqui eu posso fazer a mesma coisa, date UI image. Aqui
é o estado de quando o usuário abre o catálogo de widgets do iOS. Então aqui é para você colocar, por exemplo, uma informação dummy-data, né? Colocar alguma informação mocada só para o usuário ver o que o seu widget pode fazer, do que ele é capaz, tudo bem? E aqui, por fim, a gente não vai fazer nada nesse método por enquanto. E por fim, esse é o método de sucesso, vírgula, onde o widget irá carregar os dados e etc. Falar em dados, isso é uma coisa muito importante. Henrique, eu posso fazer uma requisição no meu widget? Pode. E isso a Apple nunca restringiu, tudo bem? Isso a Apple nunca restringiu. O que você não pode fazer é no. Até onde eu sei, né, pessoal? Isso eu tô. Quando eu aprendi Live Activity, eu aprendi no iOS 16. Então, não sei se eles atualizaram isso no iOS 17 ou 18. Mas você não pode fazer requisição nas Live Activities nem na Dynamic Island. Mas isso é papo para a próxima aula. Show! Primeiro passo: definir o entry, definir o que o nosso widget vai apresentar. Segundo passo, definir o timeline provider. Então, basicamente, ali algumas informações sobre quando o widget está carregando, o widget no catálogo e o widget funcionando em si. O terceiro passo é o quê? É configurar nosso widget. Terceiro passo, que no caso é o registro do widget. Ok? Mais uma struct basic widget, dois pontos, widget. Aqui a gente precisa colocar let kind, que é basicamente um identifier, pessoal. Então é o nome do nosso widget. Basic widget. E após isso, var body sum widget configuration, abre e fecha chaves. Ele vai pedir uma configuração para a gente. Tudo bem? Static configuration. Temos a segunda opção, kind, provider e content. É esse mesmo aqui, tudo bem? Kind, a gente vai passar o nosso kind, que é o identifier dele. O provider, a gente vai passar o nosso provider, que a gente criou aqui em cima, basic widget provider. Basic widget provider, abre e fecha parênteses. E o content, as configurações, pode dar um enter aqui e chamar um entry. Ótimo. E pronto. Aqui a gente pode passar as configurações que a gente quer. O que eu tenho que falar aqui para vocês? A Apple, como é Apple, eles tomaram uma decisão muito errada. Eu acho que foi péssimo, 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 péssimo. De mudar muito do core dos widgets ali no iOS 17. E o que acontecia? O seu widget simplesmente parava de funcionar. O que você tinha que estar funcionando não funcionava mais. E você não tinha solução rápida e fácil e documentação da Apple decente para conseguir resolver esse problema. Isso eu tô realmente desabafando, porque eu fiquei bem bravo com a Apple pelo que eles fizeram no iOS 17. Basicamente, não lembro se vocês se recordam, mas no iOS 17 foi quando os widgets, eu não lembro se foi no 16 ou 17. Pessoal, me corrijam. Mas se eu não me engano, o iOS 17 foi quando os widgets foram para a tela inicial. Tudo bem? Eu não me recordo dessa informação. Eu acho que talvez tenha sido no 16. Deixa eu pensar. Vamos trabalhar com verdades aqui. Widgets. Não, não a tela inicial. Tela
de bloqueio. iOS 16. Estava errado. Ok. No iOS 16, eles adicionaram essa funcionalidade. O que aconteceu? No iOS 17, eles mudaram como isso funcionava um pouco. Nessa época, foi exatamente quando a Apple lançou os iPhones com Always On Display, OLED. Que é isso, Henrique? Eu tenho que explicar, pessoal, porque eu sei que... Ah, Henrique, você precisa explicar essa informação? Preciso explicar. Foi quando eles lançaram o iPhone com Always On. Então, quando a tela do iPhone ele fica sempre ligada. E o que acontece? Os widgets eles já faziam parte do iOS. E o que a gente tinha que fazer? Quando a tela do iPhone ela apaga, entre aspas, e ela fica no modo Always On, a gente precisa mostrar uma versão mais simplificada, sem cores, muito mais simples do nosso widget. Colocaram isso no iOS 17. E essa bendita configuração chama Container Background, que é exatamente quando você tem essa questão do widget nesse estado. Tudo bem? O problema é que eles fizeram de uma forma totalmente obrigatória. A gente não pode nem utilizar o preview sem declarar o container background. Tudo bem? Isso, pessoal, eu tô passando para vocês porque realmente não tem como, se eu não explicasse para vocês, não faria sentido essa aula. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente tem que passar um if else aqui, detalhando. If iOS 17 tá a configuração, else pode fazer da forma que a gente já fazia antes. Beleza? Então, if hashtag unavailable iOS 17.0 abre e fecha chaves. Podemos chamar basic widget. Ah, na realidade não, peraí, um segundo. Else. Aqui. Temos que colocar esse if else aqui para a gente conseguir fazer essa configuração entre os dois. Tudo bem? Notem que, pessoal, a gente até agora nem definiu a interface do nosso widget. Realmente, porque é complicadinho mesmo, pessoal. Não é uma tecnologia fácil da gente entender. Mas é aquela coisa. É uma coisa legal que você pode mostrar para as pessoas que você sabe. Então, às vezes é legal a gente sair do básico ali. Não básico, né? Mas ali a gente sair do normal, que a gente fazer um aplicativo ali, a gente pode fazer um aplicativo de Apple Watch, um widget e apresentar ali no LinkedIn, que vai ser uma coisa bem legal. Tudo bem? Ótimo. Aqui, o que eu quero fazer a partir de agora? A gente passou o primeiro passo. O que o nosso widget ia passar de informação. Segundo passo, algumas configurações do widget, por exemplo, os estados de quando ele está no catálogo, etc. Terceiro passo, a configuração do nosso widget. E o quarto passo, finalmente, a interface do nosso widget. Quarto passo. View do widget. Como é que a gente pode fazer isso? Struct basic widget view, passar o nome para ele. 2 pontos. Protocolo view. Já autocompletou aqui para mim. E aqui eu posso chamar, por exemplo, text hello widget. Beleza? E aqui, só para finalizar, hashtag preview basic widget. Subiu um erro. Por quê? Ah, tudo bem. Cannot find path widget.
Aqui. Olha só, deu um erro aqui. O que ele tá dizendo aqui pra gente? Tá faltando um tal de preview context. Ok. O que acontece? O preview do widget ele é um pouco diferente, pessoal. Então aqui a gente tem que colocar preview as, dois pontos, ponto, e o tipo do widget que a gente quer. Eu vou colocar um system small. E aqui ele vai pedir para mim timeline também. Timeline, dois pontos aqui. Model. Widget model. Date. UI image. Por quê? Ele vai pedir duas coisas para a gente. A interface e os dados do widget. Dessa forma aqui. Bem? Basic Widget View. Ah, aqui não é Basic Widget View, aqui é Basic Widget. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem chata. Os nomes confundem demais. Demais, 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 demais. Sério. É muito fácil confundir aqui com os widgets. Vocês estão vendo que eu tô passando a coisa mais simples do mundo e eu tô me confundindo um pouco. E aí, olha só o que apareceu aqui pra gente. Não, ele nem rodou o nosso widget. Por quê? Que ele falou, widget needs to adopt container background. O que acontece? Aqui ele aparece essa mensagem. Ele não deixa nem você ver o seu widget. E no iOS, ele aparece um bloco preto gigante falando que você não pode, que o seu widget precisa adotar o container background. Tudo bem? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Aqui no if available do iOS 17, tudo bem? A gente chama aqui basic widget a nossa view, abre e fecha parênteses. Próxima linha, container background, ok? For widget content. A gente pode colocar uma cor aqui, vai da nossa imagem. Bora ver. Olha só, pessoal. Conseguimos apresentar um widget. Henrique, é tão difícil assim? É tão complicado assim? Pessoal, é um pouquinho complicado. Tem muito truquezinho ali no meio, que nem vocês viram. Isso foi só pra gente dar a gente decantar a classe aqui de widget. A gente não fez nada. A gente não fez basicamente nada. Tudo bem? A gente só apresentou ali um widget básico e a gente entendeu ali basicamente o que acontece na nossa view, no nosso widget. Show? O que eu vou mostrar aqui para vocês para a gente meio que finalizar, entre aspas. Aqui a gente tem configuração do iOS 17. Também temos que passar a configuração do iOS normal. Então, do iOS ou das outras versões. Então, Basic Widget View. Só isso. E aqui também, pessoal, depois desse fechamento, a gente tem que passar uma configuração para o nosso widget. Por exemplo, Configuration Display Name. O display name é o nome do widget. Nome do widget. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Também temos o description, que é a descrição do widget. E também temos o supported families. O que é isso aqui? É os tipos de tamanho de widgets que você quer passar para o seu usuário. Show. Que você quer que ele possa selecionar. Aqui eu posso colocar System Large e System Small.
small, aqui, por exemplo. Show? Henrique, quantos tipos de widgets tem? Vários. Vários. Se a gente vier aqui no preview, esse aqui é o System Small. System Medium. Médio. System Large. Temos também. Pessoal, isso é uma coisa muito importante. A Apple não passa informação aqui no código explicitamente, mas alguns widgets eles são exclusivos para dispositivos da Apple, tudo bem? O Small, Medium e Large é apenas para iPhone, tudo bem? Quer dizer, quer dizer, ele funciona no iPhone, no iPad, etc., no Mac, que nem a gente pode ver aqui. Isso aqui é um System Small, isso aqui é um System Large, isso aqui é um System Small. O que acontece? No iPad, a gente tem a opção do System Extra Large. Aqui ele não mostra nada pra gente, por quê? Aqui a gente tem um iPhone. Mas se a gente trocar para um iPad aqui, a gente consegue ver que é um widget bem maior que é feito para o iPad. Então a gente tem essa diferenciação ali entre os dois. A gente consegue colocar aqui no iPhone, nesse widget, por exemplo, mas a opção de Extra Large ele só vai aparecer para o iPad, não vai aparecer para o iPhone. Show? Vamos ver se ele consegue carregar aqui. Não dá para criar um macro? Que hora que você mandou isso? 2 minutos atrás. Como assim um macro, o dia? Como assim? Não entendi. Para você criar views, tá dizendo? Tipo, automaticamente? Aqui, ó. Temos o widget Extra Large aqui no iPad. Tudo bem? A versão dele aqui é maior. Isso é uma coisa interessante porque eu vou voltar para o meu iPhone. Porque eu quero mostrar para vocês os outros tipos de widgets que a gente tem. Então, bora voltar aqui para o iPhone. Carrega aí. Ih, deu BO aqui. Deixa eu ver. Atualizar. Aqui, voltou aqui para a nossa versão. Por quê? A gente também tem, pessoal, os widgets da tela bloqueada do iPhone. Que no caso tem esse Accessory Circular, que é o redondo. Vamos esperar ele carregar. Ó, tá vendo? Ele mandou aqui pra gente fazer. Ele mandou aqui pra gente pra tela inicial com esse widget aqui. Eu vou trocar pro. Todos esses aqui, pessoal, todos esses da tela inicial, eles têm esse accessory como preview. Temos o accessory rectangular e o inline. O inline é só uma linha, é o que aparece aqui em cima, por exemplo, tá bom? Para fazer todas as configurações do widgets, que os macros que saíram em alguma iOS, não me lembro. Não lembro em qual iOS. Cara, dá para sair, dá para fazer sim. Com certeza dá para fazer. Dá para fazer. E fica bem mais fácil. É porque os widgets, eles são uma coisa bem side B, né? Uma coisa bem indie do iOS, convenhamos. Tipo, não é todo mundo que trabalha com widget, não é todo mundo que sabe como trabalhar com widget. Por mais que seja uma coisa legal, é ali você por você mesmo. Então, com certeza dá para você utilizar um macro para você fazer essa configuração inicial. Porque não existe, que senão eu teria criado aqui com vocês, uma widget view, que nem a gente tem no SwiftUI View, que é uma view que a gente já cria prontinha com todas as configurações. Não existe. A gente precisa criar uma do básico. A gente pega uma SwiftUI View, importa ali o widget kit e vai adicionando um por um os componentes. O entry, o timeline provider, o widget,
o registro dele e depois a view, para depois a gente colocar o preview. Então ali aqui no nosso exemplo deu 70 linhas, só para a gente fazer um widget básico que tá funcionando. Tudo bem? Então aqui a gente tem no quadradinho e a gente também tem um accessory inline, que é o da linha. Show de bola? Aqui, ó. Hello widget, aqui em cima, tá aparecendo aqui pra gente. Show de bola. Beleza. O que eu quero mostrar aqui pra vocês, provavelmente vocês devem estar com dúvida aqui em relação a isso aqui. Eu vou voltar essa versão aqui, pessoal, rapidinho, pro OS 17.2, porque o 17.15 eu não tenho simulador. Eu tenho um simulador apenas do 17.2. Pegar aqui, iPhone SE, Command, rodar o app. E deu um belo de um erro aqui pra gente. Mas, se a gente vier aqui, pessoal, apertar e segurar na nossa home screen ou na tela bloqueada, pesquisar pelo nosso app, que o nome dele é BF Widget. Sai. É BF ao vivo Widget. BF. Aqui, ao vivo Widgets. Clicar aqui. Olha só o que a gente tem. Aquele estado lá que eu mostrei aqui para vocês, ó, dele carregando, o nome do widget, a descrição do widget que a gente definiu aqui. Olha só. Aqui, o nome, descrição, as famílias, o large e o small, e a gente consegue ver tudo por aqui, tudo bem? Olha só. Show? Só para demonstrar aqui para vocês como funciona aqui. E aí a gente pode adicionar o widget. E ele não tá aparecendo nada por quê? Porque a gente não definiu nada aqui dentro do Timeline Provider. Tudo bem? A gente tem que definir isso. Deixa eu pegar aqui no meu material. Aqui, isso. Precisamos passar uma configuração de tempo para esse widget. Eu vou fazer uma aqui bem básica para a gente. Let midnight é igual calendar.current.start of the day for date. Para definir que todo dia ele vai atualizar o nosso widget. Então, a primeira coisa, a gente define a primeira condição, next midnight é igual calendar. Esse widget em específico ele vai atualizar uma vez por dia. Calendar.current.date, esse by adding aqui, .second, value 1 to midnight. Let entries é igual widget model. Aqui vou passar uma date para ele. E esse image eu vou passar nada. UI image vazio. Beleza. E para finalizar, let timeline é igual timeline entries. Você passa aqui entries, que é os seus dados. E o policy after next midnight. Next midnight. E aqui a gente no final dá um completion timeline. Eu fiz essa parte rápida, pessoal. Ih, deu B.O. Tá. Faz um force on ramp mesmo. E aí vai ser dessa forma. Ok, agora foi. Eu fiz essa parte rápido, pessoal, mas eu vou explicar aqui para vocês agora. Tudo bem? Basicamente,
quando a gente vai apresentar o nosso widget, a gente precisa definir obrigatoriamente uma timeline para ele. Tudo bem? Ó, como vocês podem perceber, agora apareceu Hello Widget. Por quê? A gente definiu em quanto tempo esse widget vai ser atualizado. O que aconteceu? Isso não era uma opção que era obrigatória antigamente, por isso que eu tomei um susto. Antigamente você não precisava fazer, mas como o target desse widget está alto, tá na MS 17, ele provavelmente deve ser obrigatório. Tudo bem? Mas basicamente, o que eu fiz aqui? Tô falando muito basicamente, né? Misericórdia. O que eu fiz aqui? A gente primeiro precisa definir, pessoal, o que é o momento do dia para a gente atualizar. Tudo bem? Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu peguei para ele atualizar toda noite o nosso widget. Então, a gente tem let midnight, que ele vai acessar o calendar.current start of day e ele vai obter esse date, abre e fecha parênteses. O date, pessoal, abre e fecha parênteses, ele vai obter exatamente a data atual do usuário do iPhone. Tudo bem? Independente do lugar, etc, tal, ele vai obter a data atual. E aí, o que a gente vai precisar definir também? A próxima atualização dele. Tudo bem? Que no caso é na próxima noite. Next midnight é igual calendar.current.date by adding second. Então, adicionando um segundo ali depois, isso é obrigatório, to midnight. Então, um segundo depois do próximo dia, ele vai atualizar o nosso widget. Uma vez por dia. Isso é complicado de fazer essa configuração, sinceramente, porque a gente precisa definir o quantas vezes nosso widget vai precisar ser atualizado. Qual que é a importância desse widget? Tudo bem? A maioria dos widgets, eles precisam de atualizações mais recorrentes. Esse aqui eu expliquei para vocês com a atualização mínima possível. Tudo bem? Mas a gente pode fazer outro com a atualização mais frequente, só para demonstrar aqui para vocês. O let entries, pessoal, é os dados desse widget. Então, toda vez que vocês verem entries, é dados. Tudo bem? E, por fim, a gente tem um let timeline, que a gente vai passar os nossos entries, vai passar os nossos dados para o widget e a política dele, o policy, que aí a gente coloca para ele atualizar depois depois do next midnight. Tudo bem? E aqui a gente consegue ver o nosso widget funcionando aqui no nosso dispositivo. Tudo bem? Henrique, tudo isso para a gente só fazer um widget com Hello World? Sim. Pessoal, nada vai ser fácil. Nada vai ser fácil. Nada. É complicado sim e faz parte do processo. É até mais simples do que fazer o widget no Android, vai por mim. É até mais simples do que fazer o widget no Android. É só a gente entender como que a gente pode trabalhar com esse cara aqui. Eu expliquei para vocês o básico ali sobre tudo para a gente entender. E agora eu quero fazer um widget um pouquinho mais legal com vocês, tudo bem? Ele vai apresentar uma imagem obtida da internet. Olha que legal. E isso... Só botar uma música aqui. Eu vou ouvir Inner Speaker. Aí. E isso implica numa coisa muito importante que eu quero explicar para vocês. Que é o quê? Widgets mais imagens. Era isso que eu tava falando com vocês, que tava parecendo maluco no começo da aula. Que é isso que eu queria falar com vocês. A maioria dos widgets que a gente vê ele apresentando uma imagem, na verdade. Seja da nossa galeria, etc. E o que acontece? A Apple coloca uma restrição do tamanho da imagem que a gente pode apresentar dentro de um widget. Essa informação, pessoal, é muito importante.
as imagens precisam ter no máximo 600 por 600 pixels. Se você tentar colocar uma imagem maior, ele vai aparecer um bloco preto e ele não vai te dar nenhuma indicação de que você está utilizando uma imagem acima do tamanho esperado. Isso não tem na documentação da Apple. Não tem, tudo bem? Foi uma coisa que eu descobri, quando eu descobri, minha cabeça explodiu, depois de semanas trabalhando ali e tentando apresentar uma imagem no iOS. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje? Eu vou compartilhar uma extensão que eu fiz para os widgets na época, que vai ajudar a gente a trabalhar com imagem, porque a imagem não precisa ter 600 pixels. E a maioria das imagens que a gente sabe que existe no mundo, ela tem mais do que 600 pixels atualmente, né? Tem imagem que tem 1080 por 1080, etc, por aí vai. Se você tentar pegar essa imagem, tentar apresentar tentar apresentar dentro de um edit, ela vai aparecer um bloco preto. Então, é um negócio horrível ali que a Apple fez, mas faz parte, né? Apple é Apple. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês. Olha só. Vou vir aqui no meu widget, criar uma pastinha nova. Extension. Swift File. Image. Peraí. Nome. Vou pegar o nome que eu tinha preparado aqui. Image plus Extension, ok. Plus Extension. Isso é uma coisa, pessoal, que olha que interessante. Muito importante aqui. Eu quero criar esse arquivo, né? Vocês perceberam que eu criei dentro da pastinha de Extension. Mas olha só aqui embaixo. Ele faz parte do Group Extension, só que o target dele, ele tá onde? BF ao vivo widgets. Esse BF ao vivo widgets, ele é o meu app. Ele não é os meus widgets. Por mais que o nome esteja widgets, né? Porque eu coloquei. Então, a gente tem que selecionar ele aqui embaixo. E eu posso até tirar aqui ele aqui do meu aplicativo principal. Tudo bem? Então, se vocês tiverem algum tipo de problema com, tal arquivo não tá aparecendo, provavelmente foi isso aqui. Tudo bem? Vocês criaram um arquivo no target errado. Dá para mudar depois? Dá para mudar depois. Vem aqui, Image Extension, abre o Inspector, File, aqui, Target Membership. Só trocar. Show? Mas é um erro ali que vocês podem ter, que eu já estou presumindo que vocês podem ter esse tipo de erro. E aí, eu só vou copiar e colar, pessoal, porque realmente é muito código, é muito mais complicado, tudo bem? Mas, basicamente, essa foi a extensão que eu fiz na época, 2020, para trabalhar com os widgets. Show de bola. Como vocês podem perceber aqui, temos um resize to width 600. O que ele está basicamente fazendo aqui é pegar a imagem, comprimir para 600 por 600 pixels para conseguir apresentar ela adequadamente. Beleza? Show de bola. E aí, vamos criar um widget com base nisso. Vamos criar um widget para apresentar uma imagem. Beleza. BF ao vivo, new file, SwiftUI view, image widget. Remove tudo, import widget kit. E aí a gente precisa pegar componente por componente que a gente utilizou anteriormente e passar aqui para dentro. Tudo bem? Isso eu vou fazer com calma, pessoal, porque esse exemplo específico eu queria fazer com uma requisição, para demonstrar para vocês como é que a gente trabalha com requisição aqui. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou obter aqui, que eu só vou jogar aqui embaixo, é a minha requisição pré-feita. Tudo bem? O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é uma requisição que ela vai pegar a foto do dia da NASA. A NASA, atualmente, ela tem uma API que ela joga fotos que eles tiram e eles trocam diariamente essa foto. Tudo bem? Então, a gente pode utilizar isso para apresentar no widget. É o widget que eu criei
E é um widget que eu mais utilizo no meu iPhone, a modéstia à parte, porque eu acho legal ver eu acho legal ver ele diariamente atualizando com os widgets, com as fotos do dia da NASA. Tudo bem? Então, show de bola. Aqui ele tá me dando um erro porque eu não importei a model dele. Então, bora dar 2 passos para trás e puxar uma Command Shift N, model, criar uma model para ele. Swift File, model. E aqui, pessoal, só para a gente não perder muito tempo, e como é só uma requisição, isso eu já expliquei para vocês há muito tempo atrás, eu só vou copiar e colar essas partes para a gente focar só no widget, tudo bem? Porque a gente vai sofrer, tenho certeza, para conseguir apresentar isso aqui. Eu vou sofrer no caso, né? Então aqui temos Picture of the Day, Codable, Date, Explanation, Title, URL e H do URL. Show? Beleza. Os erros vão subir. Ótimo. E aí a gente pode começar a criar o nosso widget com base nisso. Show de bola? A primeira coisa que a gente definiu é o quê? É o entry dele. Que é os dados que a gente quer passar para dentro do nosso que é os dados que a gente quer passar para dentro do nosso widget. Então eu vou voltar aqui para minha model e eu vou criar struct model picture timeline entry let date. Henrique, sempre vai precisar de uma date? Sempre vai precisar de uma date, pessoal. Widget date, picture of the day. Import SwiftUI, YKit na realidade, né? E import widget kit. Beleza? Temos aqui a nossa moda, o nosso entry. Eu criei fora, mas deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Então, primeiro passo, que é o entry, temos aí. Beleza? Qual é o segundo passo? Timeline provider. Então, struct pode ser image provider, dois pontos, timeline provider, placeholder, snapshot e get timeline. Os 3 métodos aqui. Beleza? Aqui no placeholder, ele vai retornar para mim uma model picture, que no caso é meu entry. E aí eu posso chamar model picture date default image. E aqui ele vai pedir um picture of the day, que no caso é a minha model que eu criei lá anteriormente. Aqui, pessoal, eu vou só criar com informação mocada. Explanation, title, URL e H do URL. Por quê? Porque basicamente isso aqui ele vai é o placeholder, né? Então é enquanto o nosso widget está carregando para o usuário. Tudo bem? Widget date. Por que isso aqui não está indo? Cannot convert value of type date to expect argument string. O date é uma string? Ok, é uma string. Não é um date. Então é só uma string vazia. Pronto.
Temos aqui o nosso placeholder. Segundo, snapshot é o que vai aparecer para o usuário enquanto ele estiver ali no catálogo. Tudo bem? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma imagem padrão. Eu posso colocar uma imagem que eu posso pegar aqui do Google. Por exemplo, Earth. Vou pegar uma imagem aqui do Google. Pegar essa imagem aqui que eu achei bonito. 2 pontos. Save image as JPEG. Voltar aqui. Xcode. Assets. Pega, arrasta. Earth. Só o nome. Beleza. Image widget. E aqui a gente substitui no nosso snapshot. A gente vai colocar essa imagem padrão no nosso snapshot. Então a gente chama let and try, a informação que a gente quer passar, model picture, date, a gente passa a data atual, default image, a gente chama uma UI image, system name, aqui com o nome de Earth, tudo bem? E aí só UI image, caso ele não consiga acessar essa imagem. E no Picture of the Day, eu só vou copiar essa informação para não ter que ficar perdendo tempo aqui. E no final, eu dou um completion and try. Tudo bem? Notem que, pessoal, a gente tem que ficar passando esse and try em basicamente tudo. Porque o widget ele tem vários estados possíveis que ele pode estar. Ele pode estar carregando, ele pode estar no catálogo, ele pode estar o widget em específico. Então, a gente tem esse problema ali em relação a isso. Tudo bem? Beleza. E aí entra uma questão importante. Henrique, aonde que eu posso fazer requisição do meu widget? Requisição para widget, pessoal, você faz ou aqui dentro do Get Timeline ou dentro do Get Snapshot. Isso fica a critério seu. Dentro aqui do Get Snapshot, você pode sim fazer uma requisição. Não é recomendável, mas você pode fazer para, por exemplo, mostrar um widget customizado para o usuário. Tudo bem? Que ele vai mostrar ali no catálogo. O Get Timeline é o lugar perfeito para você fazer qualquer tipo de requisição. Show? Então aqui eu vou chamar o meu Get Picture of the Day. Get Picture of the Day, que é o método que eu coloquei ali para fazer requisição. Ele vai obter ou um data ou um erro. Ótimo. E aqui dentro, eu vou passar só a configuração, pessoal, que a gente já tinha feito anteriormente. Tudo bem? No Midnight, do Midnight, etc. Só para a gente dar uma acelerada nesse processo aqui, que essa aula tá ficando bem grande já. Basicamente, tudo que eu fiz lá do outro lado. A única diferença é que aqui ele vai obter as informações vindas da internet para apresentar para o usuário. Show de bola? Tá chegando informação aqui? Ok. Ok. Ótimo. Próximo passo que a gente tem que fazer aqui. Passo 3. Registro do widget. Registro do widget. Struct picture of the day widget. 2 pontos. Widget. Aqui me perdi. Aqui, var kind. Só pegar o nome dele, que ele é basicamente o identifier. Var body. Widget configuration. Static configuration. Kind. Provider. Cadê o provider desse aqui? Image provider. Abre e fecha parênteses. Content and try os dados. Isso aí.
E aí a gente vai precisar fazer aquele mesmo esquema do outro widget. Então eu só vou copiar e colar. Que é esse aqui do if else, tudo bem? Só vamos substituir pela view do widget da view em específico. Então aqui, só colar. Ele vai dar um erro para mim. Não. Não, eu vou deixar esse basic widget view, porque o último passo que a gente tem que fazer realmente é construir a nossa view. Tudo bem? Então, struct. Até eu me perco nisso aqui, cara. Misericórdia. Struct. Picture of the day. View. 2 pontos. View. Ótimo, já que já colocou pra gente. E aí, pessoal, eu vou colocar aqui. Tá, antes de mais nada. Var and try. 2 pontos. Provider. Não é picture provider. Qual é o nome desse negócio, meu pai do céu? Image provider. Image provider. Ponto and try. Isso aqui é para a gente acessar Então, para a gente acessar os dados vindo do entry que a gente definiu lá anteriormente, dentro da nossa view, a gente precisa fazer isso aqui. Show de bola? E aqui, pessoal, não tem segredo. Z-Stack Zona. A gente pode colocar aqui a nossa imagem. If let image URL let data é igual try data contents of image URL, abre e fecha parênteses, URL image view, e aqui dentro a gente passa um data. Ele vai jogar um erro para a gente porque a gente não definiu esse componente. Então aqui embaixo eu vou fazer var image URL, 2 pontos, URL, ponto de interrogação, let path é igual entry, olha só como a gente acessa as informações do widget. Entry, ponto, widget date, default image, date, etc. Nesse caso eu vou utilizar widget date, ponto, e aqui eu tenho o meu URL. Dessa forma que eu vou conseguir acessar o URL e que eu recebi na minha requisição para apresentar para o usuário, tudo bem? Isso aqui, pessoal, é um pouco confuso, mas foi parte da configuração que eu fiz lá, tudo bem? Então, vocês podem só copiar e colar, que já vai ajudar bastante vocês nessa questão em si, tudo bem? Ótimo. Dessa parte, é só a gente terminar de configurar aqui em cima. Colocar as famílias e etc. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Ok. Então, aqui eu vou trocar, logicamente, para minha Picture of the Day View. Ele vai pedir um entry, porque a gente colocou a gente pediu um entry aqui dentro da nossa view. Esse entry vai ser exatamente esse aqui que é passado dentro da configuração do nosso widget. Entry. Ótimo. E aí, para finalizar, é configuração de... são aquelas configurações que eu passei com vocês anteriormente. Então, por exemplo, configuration, display name, NASA, picture of the day. Description, ponto description. A foto diária enviada pela NASA. Ponto supported families, colocar os tipos de widgets que a gente quer suportar, que a gente quer deixar que o usuário utilize nosso aplicativo. System medium,
System Small, System Large, etc. Por aí vai. Tudo bem? System Small e foi. Aí, terminamos de criar aqui o nosso widget, que vai apresentar uma imagem, vai fazer uma requisição e etc. Eu sei que essa parte aqui da view ficou um pouco mais complicada para vocês entenderem, mas isso aqui é um pouco mais da configuração da view que eu criei ali, de 600 pixels, etc., que eu expliquei para vocês. Mas, seguindo essa aqui, vocês vão conseguir apresentar qualquer tipo de imagem dentro do app de vocês. Dentro do widget que vocês podem criar, tudo bem? Para finalizar, tem uma coisa muito importante. Por quê? Aqui, se a gente der uma olhada no bundle do nosso widget, ele só tem aquele basic widget que a gente criou anteriormente. Como que a gente pode criar uma família de widgets? Como é que a gente pode criar um pacote de widgets aqui pra gente? Struct bf widgets, por exemplo. Widget bundle. Tudo bem? Ele vai criar um pacote pra gente. Esse pacote vai ter o nosso basic widget e ele vai ter o nosso image widget. Não, NASA picture of the day. Picture of. Ué? Ah, tá faltando body. Var body. Aí. Basic widget e picture of the day. Widget. Ótimo. E aqui a gente remove esse basic widget e chama bfwidgets. Abre e fecha parênteses, .body. Tudo bem? Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um pacotão de widgets e colocar vários widgets dentro do nosso aplicativo. Pessoal, complicado. Eu sei. É chato. Essa parte ali a gente perdeu quase 1 hora ali da aula só pra gente fazer uma configuração do widget e explicar para vocês. Mas é assim. Não tem muito o que dizer, pessoal. Eu vou remover esse widget aqui. E eu vou adicionar os outros widgets só pra gente dar uma olhada. BF, ao vivo, widgets. Temos os widgets que a gente fez anteriormente. E aqui temos o NASA Picture of the Day. Foto diária enviada pela NASA. Olha só. Os 3 tamanhos que a gente colocou. Add widget. Não sei porque não tá aparecendo Não tá aparecendo o padrão. Deixa eu dar uma olhada. E ele também não tá aparecendo nada. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vamos esperar para ver se ele carrega. Se ele não carregar, eu vou tentar debugar aqui com vocês para ver o que está acontecendo. Ô, meu pai do céu, tá. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar debugar aqui para ver o que eu fiz de errado. Ok, deixa eu tentar rodar. Let's try, get snapshot. Ok, está correto. Ah, puta que pariu. Ok. Model picture. Cara, é exatamente isso aqui. Eu esqueci de passar o argumento aqui. Ele tava passando void, que basicamente é vazio. E aqui a gente consegue ver já, ó. Aqui a gente já consegue ver, ó. Nosso vídeo te apresentando a imagem. Henrique, por que tá aparecendo essa borda branca em volta da imagem? Isso é a droga do container background, tudo bem? Pessoal, isso eu sei a forma de tirar isso. Eu vou tentar replicar aqui.
ênfase na palavra tentar, porque isso foi uma coisa que a Apple, assim, eles cagaram demais. Eles colocaram esse container background, não colocaram uma documentação decente pra gente, pra ajudar a gente a como trabalhar com esse cara. E a gente tem esse problema, que os widgets, eles ficam cortados, ficam com essa faixa aqui. A gente vai ver esse widget carregando daqui a pouco, a gente vai ver exatamente isso. O widget, ele com esse problema aqui de estar com as bordinhas cortadas, tudo bem? Deixa eu pegar aqui o negócio que eu tinha pronto para ver se eu consigo resolver essa droga. Abrir o app, remover o widget, remove, vamos ver. Vou colocar de novo para ver se ele vai aparecer corretamente. Normalmente, pessoal, eles demoram um pouquinho para atualizar, viu? Isso é normal. Por isso que fica com um quadrado branco aqui do nada. No simulador é um pouquinho mais, ele demora um pouquinho mais ali para fazer essa configuração. Show. Eu vou só copiar e colar aqui uma configuração que eu tinha feita, que ela vai substituir tudo isso aqui. Roda. Vocês viram que eu tirei o if else dali, né? Porque essa configuração não precisa aqui do if else. E como vocês podem ver, ele tá dessa forma aqui. Isso, pessoal, é exclusivo desse widget aqui, tá bom? Não pode fazer isso nos outros widgets. Mas é que se a gente vier pegar os maiores também, pegar esse aqui, o maiorzão, tentar adicionar, a gente vai ver que a imagem ela tá ocupando todo o espaço necessário, né? Ali sem as bordinhas, que estavam me irritando bastante. Por que ele não tá atualizando nesse maior aqui? Isso é outra coisa. Os widgets no iOS são bem bugados. Vou ser bem sincero com vocês. Deixa eu ver por que ele não tá atualizando nos widgets maiores. Cara, não me toquei disso aqui. Ok, model picture. Get snapshot. Não me toquei disso aqui. Não, peraí. Não me toquei, pessoal, que eu tinha que mudar. Isso eu errei, fui moleque. Não me toquei que eu tinha que mudar aqui os parâmetros do nosso método, tudo bem? É uma coisa que eu tinha feito há muito tempo. Mas fica aqui para vocês que a gente tem que mudar assim os parâmetros do método, porque como padrão ele coloca void. Void, no caso, vazio, nada. Então é por isso que provavelmente, deixa eu tentar abrir aqui. Ó, abriu o nosso widget perfeitamente. Essa imagem está habitando da internet. Mas se agora se a gente vier aqui BF, ao vivo widgets. Não tá carregando ainda. Tá, eu quero mostrar essa imagem. Deixa eu ver se essa imagem tá. O nome dela tá correto. Turf, corretinho. Se não, você me dá um nada. Ah, lógico. Viu que se a gente não tiver uma imagem, se a gente não tiver a imagem carregada, a gente vai ter uma imagem aqui, UI image and try.default image. Para ele pegar a foto
default aqui para apresentar para a gente, tudo bem? A foto padrão. Mas eu não tô encontrando também por que ele não está apresentando a imagem aqui pra gente. Deixa eu vir aqui. Remover. Remove. Remove esse widget aqui também. Remove. Colocar um widget novo. BF. Ao vivo widgets. Add. Cara, esse negócio tá bugado, realmente. Que legal. Tentar debugar. Ok. Na maioria das vezes, quando vocês tiverem algum problema, pessoal, é por causa do timeline provider, tá bom? Na maioria das vezes é por conta do bendito do timeline provider. Deixa eu dar uma olhada aqui. Placeholder. Ok. Um pouco quieto aqui, mas é porque eu tô tentando debugar, pessoal. Ai, que coisa chata. Que coisa chata. Isso é uma coisa que, assim, vocês querem trabalhar com widgets? Se preparem para sessões de debug bem extensas. Provavelmente. Opa. Opa. Modificou aqui para mim. Tá cinza agora. Add widget. Adicionou o widget, atualizou. Show de bola. BF. Ao vivo widgets. Mas por que tá cinza? Não era pra estar cinza, né? De qualquer forma, pessoal. Caramba, cara, que complicadinho. Os widgets, eles são bem complicados de fazer, eles são bem complicados. Esse widget, ele tá funcionando, se vocês testarem no dispositivo físico, ele vai funcionar perfeitamente. Mas provavelmente aqui o meu simulador deve estar com algum problema, tudo bem? Eu vou, só por desencargo de consciência, vou desinstalar o aplicativo, vou instalar o aplicativo de novo. Vamos lá. Remove app, delete. Aí removeu todos os widgets. Instalar de novo. Realmente não tá aparecendo ali no preview por conta de algum bug ou desatenção da minha parte. Mas, no fim, pessoal, deu pra gente entender um pouquinho do básico ali dos widgets, tudo bem? O que eu vou deixar aqui para vocês. Olha só, aqui, revelando aqui por trás dos panos, o segredo. Eu tenho meu app, eu já falei para vocês várias vezes, Supernova, tem um widgets lá. E foi da onde que eu tirei a inspiração para fazer esse widget aqui para vocês aqui hoje, tudo bem? Se vocês quiserem pegar 100%, tem aqui, tem até outro widget depois que eu vou trabalhar em outra aula, tá aqui disponível com vocês. Beleza? Eu já mandei esse link várias vezes. Deem uma olhada, é bem importante, tudo bem? Mas, no mais, pessoal, temos explicado ali como que a gente pode trabalhar com widgets no iOS. Complicado, vocês viram que eu tive que parar um pouco ali para tentar consertar. Não consegui consertar tudo, mas no fim ali tudo quase deu certo. Pegando aqui o meu simulador para apresentar o meu widget com a imagem. Tudo bem? Henrique, é só a imagem que dá para apresentar? Não, dá para a gente colocar até gráfico aqui. Tudo bem? É porque não dava para eu passar esses widgets mais complicados hoje, porque eu queria explicar com calma cada componente para que vocês entendessem com total entendimento sobre tudo, né? Sobre como um widget vai funcionar. No mais, vejo vocês na próxima. Bora codar. Falou, pessoal!